Você sabia que para entrar aqui na Turquia nesse ano de 2022 está mais fácil? Sim, o país está deixando de exigir algumas restrições relacionadas à pandemia da Covid-19. E é sobre isso que eu vou estar falando nesse vídeo de hoje. Se você está pensando em, de repente, fazer uma viagem aqui para a Turquia, fica comigo até o final desse vídeo que você vai descobrir tudo um pouco. Olá, amigos e amigas, tudo bem? Eu me chamo Cláudia e você está no canal Turquia e eu. Sejam todos bem-vindos. Antes de eu estar entrando no assunto principal desse vídeo de hoje, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a estar se inscrevendo, ativando o sininho para todas as notificações, assistir aos vídeos, deixar o seu like e participar nos comentários. Então, falando sobre as restrições de entrada aqui na Turquia nesse ano de 2022, eu estou gravando esse vídeo exatamente dia 23 de março de 2022 e vou lembrar que todas as informações que eu vou estar trazendo aqui para vocês, que inclusive vou estar compartilhando aqui na tela de fundo os slides com as informações, para que você possa acompanhar e possa ver, são informações extraídas exatamente da Embaixada da Turquia no Brasil. Então, o que mudou? Inclusive, eu tenho um vídeo que eu trouxe logo no início dessa pandemia, quando os países começaram a restringir a entrada de estrangeiros para poder não aumentar o número de casos. E aqui na Turquia não foi diferente. Eu vou estar compartilhando esse vídeo, o link dele aqui na descrição. Então, sempre acompanha na descrição, que tem sempre algum link ali anexado. Tá, o que mudou daquela primeira restrição para a restrição atual? Tá tudo liberado? Todos podem entrar de qualquer jeito, de qualquer forma? Não. Continua ainda seguindo algumas regras, porém, existe aquelas que eram obrigatórias, que o governo começou a relaxar para a população, para os estrangeiros que estão vindo aqui turistar no país. Então, começando pela informação, desde o dia 15 de novembro de 2021, a Turquia, ela deixou de exigir a quarentena para passageiros vindo do Brasil. Ressalva, para quem estiver completamente vacinado. Isso eu acredito que em todos os outros países também está tendo essa exigência. Logo quando a pessoa desembarca no país, né, eles vão estar ali exigindo alguma comprovação que realmente a pessoa está vacinada contra a Covid-19 ou contra a variante. Segundo tópico. A entrada na Turquia para viajantes brasileiros devem apresentar o que no embarque? Quando você estiver no aeroporto da tua cidade, eu acredito que ali no aeroporto de São Paulo, Guarulhos, né, que faz viagem internacional, eles vão estar ali no momento do embarque, eles vão estar exigindo alguns documentos necessários para você poder embarcar. E quais são eles? O teste PCR, que esteja negativo, com 72 horas antes de você chegar aqui no país, ou seja, se você não fez o teste em algum posto de saúde antes de viajar, ali no próprio aeroporto existe um posto onde é coletado esse teste e eles dão ali um prazo para você pegar o resultado, para na hora do embarque você apresentar ali para as pessoas responsáveis. Comprovação de vacinação, pelo menos 14 dias antes do embarque. 2 doses aprovada para uso emergencial ou pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ou pelo governo turco, se caso você estiver vindo para a Turquia. Todas as doses, né, aplicadas no Brasil,
são aceitas. E tem a Janssen, que é uma dose única, então não precisa comprovar a segunda, terceira, quarta dose, quantas você tomou. O preenchimento de declaração de saúde disponível no site da Turquia, ou seja, antes não era necessário você estar preenchendo esse formulário online. Agora, devido a essa questão da pandemia, é necessário que você, antes de viajar, você entre no site do portal da Turquia e preencha esse formulário, onde vai conter ali exatamente todas as informações necessárias a respeito da tua saúde. Se você tem algum problema grave, né? Ou seja, você vai estar relatando exatamente tudo que é necessário para conter nesse formulário. Eu nunca preenchi, então não sei que tipo de informação que eles vão estar solicitando. Além dos teus dados pessoais, provavelmente o local onde você vai estar hospedado aqui na Turquia, né? Se for hotel, então tem que ser preenchido esse formulário também. Através desse formulário que você vai estar preenchendo online, ele vai gerar um código que está sendo exigido aqui no país, que dá o nome de RESCUDO. É um código que você vai ter no seu aparelho de celular através do chip, ou seja, quando você estiver chegando aqui na Turquia, ao desembarcar, você já compra um chip de qualquer operadora aqui do país e já habilita, e é através desse chip que você vai conter esse código, que vai conter exatamente as informações necessárias com relação à pandemia, com relação à Covid, com relação à vacinação. Então, é através desse formulário que vai ser gerado esse código e você vai estar apresentando aqui onde é exigido, que mais para frente eu vou estar falando quais são os locais. Outra informação: crianças menores de 12 anos são isentas de teste do PCR e da comprovação de vacinação. E isso está lá no portal da Embaixada da Turquia no Brasil. Ou seja, são informações corretas. Eu até antes de gravar esse vídeo, eu fui verificar para ver se não houve alguma alteração, para não estar falando coisa atrasada, né? Para estar trazendo exatamente informação atual. Então, essa é uma informação do portal. Jovens de 12 a 18 anos de idade que estiverem acompanhados de pais ou pessoas responsáveis. De repente, às vezes, esses jovens não estão viajando com os pais, estão viajando com alguém da família. Eles só estarão isentos de apresentar uma comprovação de vacinação se eles estiverem acompanhados dessas pessoas que comprovam que estejam vacinadas e com teste também realizado. Então, nesse caso, eles não precisam apresentar. Um novo teste vai ser realizado ou na residência que a pessoa vai estar ou no local que ela estiver hospedada. Ou seja, um hotel, né, vai ser realizado um novo teste. E se o resultado for positivo, a pessoa vai ser obrigada a cumprir a quarentena que é determinada pelo governo. Outro tópico: passageiros que não comprovem a vacinação deverão cumprir a quarentena em residência ou o endereço que ela vai estar hospedada. Outra informação importante: alguns passageiros, ao desembarcar aqui na Turquia, no aeroporto de Istambul, elas podem ser selecionadas aleatoriamente para testagem. O que quer dizer isso, Cláudia? Que na hora do desembarque ali, eles podem, como se fosse um sorteio, né? Mas eles podem escolher um ali, outro aqui, outro ali, para poder realizar esse teste, para saber se a pessoa realmente está ou não com o vírus. Então, já vai preparado aí, porque você pode ser um dos escolhidos. E se der positivo, obviamente, quarentena. Outro tópico: brasileiros que testarem positivo na Turquia,
eles deverão arcar com todas as despesas, tanto de hospedagem quanto de remarcação de passagem. Ou seja, deixa eu explicar aqui esse tópico, porque isso aqui é muito importante, porque existe uma diferença da restrição anterior. Antigamente, logo no começo, todos os estrangeiros, sem exceção, quando eles desembarcavam aqui na Turquia, eles eram conduzidos pela polícia, né? Polícias responsáveis por essa área, eles eram conduzidos até um local que era fornecido pelo governo turco de alojamento. Eram vários prédios, ali tinha refeição, tinha dormitório, tem tudo, né? E as pessoas estavam sendo conduzidas para lá, para poder ficar ali cumprindo 7 dias ou 14 dias de quarentena. Porém, não era pago, não era nenhum gasto para o estrangeiro, para o passageiro. Era tudo mantido pelo governo. O que mudou agora nessa restrição? Exatamente, para você que é viajante, turista, que está aqui no país e que de repente, na hora de você embarcar de volta para o Brasil ou para qualquer outro país, você fizer o teste e testar positivo, você vai ser obrigado a permanecer aqui no país para cumprir a quarentena determinada a quantidade de dias pelo governo e as despesas referentes à sua estadia no hotel vai ser por sua conta e as questões da remarcação de passagem também da companhia aérea vai ser tudo por sua conta. Ou seja, todas as despesas referente a esse atraso de embarque vai ser por conta do passageiro, do turista. Vamos para mais um tópico. Em todo o território turco, o uso de máscara é obrigatório. Porém, há um mês atrás, o responsável pelo Ministério da Saúde aqui da Turquia anunciou que estaria sendo aberto essa questão da utilização de máscara, ou seja, não era mais obrigatório. Lógico que, mesmo eles deixando de obrigar as pessoas a usarem a máscara, ainda existe pessoas aqui que não se sente segura, que continuam usando, porém não é mais obrigatório. Então, assim, no portal ainda consta a informação da obrigatoriedade do uso de máscara, porém, o que o governo aqui anunciou na televisão, inclusive, se eu não me engano, não só com relação à obrigatoriedade do uso da máscara, quanto da apresentação desse código rescudo, que eles estariam abrindo exceções, ou seja, não seria mais tão obrigado. Então, é melhor estar verificando. Quais são as regras de quarentena para quem testa positivo aqui na Turquia? Existem regras? Existe. Então, vamos saber quais são. Sobre os prazos. 14 dias para as pessoas com resultado positivo, com sintomas leves ou internação por 24 horas, ou seja, 14 dias de quarentena para essas pessoas que tiverem leves ou que já passaram por uma internação de 24 horas. Quarentena. 14 dias para as pessoas que tenham tido contatos próximos com quem testou positivo. Obviamente, se a pessoa teve contato com quem testou positivo, provavelmente ela deve ter contraído o vírus. Então, por isso que também existe essa regra para as pessoas que tiveram contato próximo. 20 dias, resultado positivo, internado para as pessoas que tiveram internado em UTI ou que tenham doenças que comprometem o sistema imunológico. Então, são 20 dias para esses casos que são considerados mais graves, né? A pessoa vai ter que cumprir esses 20 dias aí de quarentena. 20 dias, após esses 20 dias, o teste será realizado no 14º dia da quarentena, com
resultado positivo que identifique alguma variante ou do Brasil ou indiana, ou essas outras variantes aí que estão aparecendo, a pessoa terá que cumprir a quarentena estendida, ou seja, a quarentena vai ser estendida para mais 20 dias e após o término não será realizado um novo teste. Então, são essas informações das regras. Agora, sobre a companhia Turkish Airlines. Eu andei verificando no site e tem ali algumas observações relacionadas ao que tipo de máscara que eles estão pedindo para que as pessoas não utilizem durante o voo. Como vocês sabem, o voo que sai do Brasil para cá, para a Turquia, são 13 horas de voo direto. Quem pegar o voo direto, então você vai ficar ali um dia inteiro praticamente dentro do avião, né? Contato ali com várias pessoas. Então, eles colocaram como observação alguns tipos de máscaras que não serão necessário estar utilizando durante o voo. Quais são? Máscara facial com válvulas, ou seja, aquela que tem aqui a ventilação na região do nariz, né? Que obviamente, se alguém tá com vírus, você contrair, porque tá respirando o mesmo ar. Máscara com viseiras de acrílico, é aquela que é tipo um capacete aqui e tem aquela parte que só cobre aqui, né? Se você não estiver usando a máscara cirúrgica, você vai estar totalmente desprotegido. Então, também não pode. Lenços ou chalés, como tem pessoas que têm o hábito, né, de pegar chalé e virar aqui e fazer aqui uma manobra para servir como máscara, também não pode. E de pano, máscara de pano, não pode. Eles sugerem que você esteja levando máscaras cirúrgicas extra, porque sabemos que ela tem um prazo de validade, né? Então, é necessário de 4 em 4 horas estar trocando a máscara. Então, eles estão pedindo que os passageiros estejam levando a mais para poder fazer essa troca. E, se você gostou do vídeo de hoje, como eu falei, é uma informação muito importante, talvez, para quem esteja se programando para viajar nesse período aí, que vai começar agora o verão aqui na Turquia, né, no mês de abril. São informações necessárias e importantes para quem está realmente se programando aí para vir turistar aqui no país. Então, fique atento. Se você gostou desse conteúdo de hoje, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para todas as notificações, assistir aos vídeos que já tem aqui no canal, deixar o seu like, participar nos comentários, se inclusive você tiver alguma dúvida com relação a alguma coisa que eu falei aqui, e se achar necessário compartilhar com alguém, eu agradeço. Beijo no coração de vocês, até a próxima, fui!